Boa noite. O texto bíblico vai nos dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Foi essa canção que nós ouvimos. Quero buscar e servir ao Senhor. Que essa noite possa ser uma noite de busca, que você possa estar aqui para ouvir, para buscar a vontade de Deus na sua vida. Amém? Convido você a se colocar em pé neste momento. Nós vamos orar agora, nós vamos entregar ao Senhor esta celebração. Louvamos a Deus pela sua vida, porque você veio, você aqui está para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos sentir que o Senhor está a nos guiar. O teu Santo Espírito, ó Deus, está entre nós, está no meio de nós. O teu Santo Espírito, ó Deus, está em nós, falando aos nossos corações. Essa celebração, ó Deus, em que nós estamos nos propondo a te prestar neste momento, que ela possa, ó Deus, ser resultado, ó Deus, de gratidão do nosso coração. Corações gratos, ó Deus, que buscam a tua palavra. Corações gratos, ó Deus, que entendem a tua soberania e a tua fidelidade no meio de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por tão grande privilégio que o Senhor nos concede. Que os corações aqui presentes, eles possam estar receptivos, ó Deus, à tua voz. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Que o Senhor possa estar entronizado, ó Deus, em nossas mentes. Que o Senhor possa estar entronizado, ó Deus, em nossos corações. Tome, ó Deus, o trono do viver de cada um de nós. Que a tua palavra, ó Deus, aqui aberta, exposta diante de nós, ela possa, ó Deus, redundar, ó Deus, em mudança de comportamento, em mudança de vida, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Filho que também se faz presente. Obrigado pelo sacrifício, ó Deus, vicário na cruz do Calvário, sem o qual, ó Deus, o teu povo não poderia estar aqui. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de nós. Que louvar o teu nome, ó Deus, possa ser expressão de gratidão dos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a olhar para a pessoa que está perto de você, dê um abraço, uma boa noite, um sorriso largo, um sorriso bonito. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Vamos louvar o seu nome. Vamos cantar? Toda a terra está cheia da sua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar, o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade, a tua vontade é o que eu mais quero. Compre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Compre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse,
Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, Eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer. Deus me chamou, Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Vamos começar com as vozes masculinas. Das alturas dos céus, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação. Todos um só clamor, louvamos, Senhor, por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Do início das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvamos, Senhor, por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Ele é exaltado. As vozes femininas, ele é exaltado. Os homens, ele é exaltado, ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor.
noite para adorarmos ao Senhor, cultuarmos o nome dEle. Já fizemos isso nesses instantes de adoração coletiva, onde nós cantamos louvores ao nosso Deus. E esta noite é uma noite como as demais também, mas é uma noite de festa, porque nós estaremos batizando os nossos irmãos que um dia manifestaram o desejo de entregar a vida a Jesus, e assim o fizeram. E hoje estarão testemunhando publicamente aqui, através do batismo, aquilo que já aconteceu em suas vidas, que é a entrega das suas vidas ao Jesus, a morte para o mundo e uma nova vida em Cristo Jesus. E nós estaremos então recebendo esses irmãos, 5 irmãos estarão sendo batizados. E à medida que nós somos chamando, você pode festejar, pode adorar ao Senhor, cultuar a Deus em atitude de festa, atitude de louvor a Deus, porque realmente é um momento de festa e de alegria. E nós queremos então começar esse batismo, e aqui nós sempre chamamos uma pessoa que conduziu essa pessoa a Cristo, ou líder de célula. Então em todos os batismos aqui nós sempre teremos uma pessoa caminhando com eles, e estará também participando desse momento, nesse ato público de fé, que é o batismo. Eu quero então convidar o Charles, e aí junto com a sua esposa também, a Juliane, e eu tive o privilégio de fazer o casamento deles há alguns meses, e pela alegria, para a alegria nossa, para a alegria também de toda a família, o Charles então começou a caminhar junto com Jesus, fez os estudos, e nesta noite então está sendo batizado para a honra e para a glória de Deus. Eu quero convidar aqueles que conhecem o Charles, pode ficar em pé onde está aí? Tem algum da família? Ali tem um pessoal, ali, aqui no meio também. Deus abençoe, tá bom? Pode permanecer em pé ainda. Charles, você confirma Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Esse agora é um casal, a Dani e o Rodrigo, pode descer aqui. Eu também tive o privilégio de fazer o casamento deles, e aí então eles decidiram casar-se para serem batizados, participam da célula da Diana, e por isso a Diana está aqui acompanhando eles também, e tem sido bênção para nossas vidas, bênção para a vida da igreja, bênção para a vida da célula. E quem conhece esse casal, fica em pé aí onde está. Aí, olha, tem umas bolas lá, ó. Primeira, a Dani, chega aqui. Daniela, você confirma Jesus como seu Salvador e Senhor? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé, nós, ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Rodrigo, você confirma Jesus como seu Salvador e Senhor? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé, nós, ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. E agora o Wagner. O Wagner veio à nossa igreja e tem sido abençoado, nos abençoando muito aqui na nossa igreja. E a Marina e o Ananias têm nos acompanhado ali na sala, e por isso a Marina estará acompanhando ele também nesse momento de batismo. Wagner, você confirma Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé, nós, ministros do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui.
Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Aqui nós temos a Cida, ela é da célula da Araci. Quem conhece a Cida? O pessoal da célula. Ali, ó. Olha lá, o pessoal da tua célula. E a Resinete que a trouxe, conduzindo a Jesus. Estará aqui então acompanhando o seu batismo também, participando do seu batismo. Cida, você confirma Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé, nós, ministros do Evangelho, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Vamos orar, meus irmãos. Fique em pé onde você está. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, em gratidão ao Senhor, pelas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua presença, pela manifestação da tua glória, do teu Espírito em nós e entre nós. Obrigado, Deus, por essa noite de batismo, de festa, ó Deus, que nós podemos celebrar aqui. E sabemos, ó Deus, que a festa já foi concluída também no céu, ó Deus, quando essas pessoas entregaram a vida a Jesus. Obrigado, Deus, porque eles estão agora, nesta noite, ó Deus, testemunhando publicamente aquilo que o Senhor fez em suas vidas. Agora pedimos a Deus que o teu Espírito Santo continue conduzindo a cada um deles em todos os momentos, em todas as ações, em tudo aquilo que eles precisam e vão fazer, ó Deus. Que o teu Espírito Santo conduza, ó Deus, e eles possam ser referência onde eles estiverem, Pai, para a glória e para a honra do Senhor. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. A vida tem tristeza, temores e aflição, e os nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim. Lutar
paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim, vem a mim. Com eterno amor te amei, vem a mim. Com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já. Vem a mim, volta já para o lar, e hoje vem a cego aqui, outrora andei distante do Senhor. Que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado. Jesus, foi então pela fé que meus olhos abrem. Que prazer sinto agora em sua luz. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela
prazer, sinto agora em sua luz, em sua luz. Convido a você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Vamos ler os versículos 20, 21 e 22 e do capítulo 2, o verso 1 e o verso 2. Êxodo, capítulo 1, versículos 20, 21 e 22, e lendo os dois primeiros versículos do capítulo 2. Leio para a nossa conveniência, na nova tradução da linguagem de hoje. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou, e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas vivam. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Esse capítulo inicia uma história muito bonita, mas também uma história muito desafiadora. O povo de Israel vivia na escravidão lá no Egito. Só que o povo israelita seguiu muito à risca aquilo que o Senhor ordenara, de que crescei e multiplicai-vos. Então o povo cumpria aquilo que o Senhor mandava. E com isso, o povo foi crescendo. E à medida que o povo israelita fosse crescendo, para o povo egípcio isso não era muito agradável. Porque vai que o povo israelita crescesse de tal forma que se tornasse em quantidade superior ao povo egípcio, e aí quisessem virar a tampa da panela. E, ao invés de serem escravizados, começaram a escravizar o povo egípcio. Então chega-se ao ouvido do rei o seguinte: olha, o povo de Israel está crescendo, o pessoal está aumentando o negócio, estão agregando pessoas, olha, fica esperto. Abre o olho, porque eles vão achar que estão muito fortes e vão contra o Senhor. Nós temos que tomar uma providência. O rei, então, temeroso, precavido, ousado, resolve fazer a seguinte situação: olha, vou acabar com essa história, vou acabar com esse negocinho, vou acabar com a alegria deles. A partir de hoje, eu, rei do Egito, decreto uma lei, e quem não cumprir essa lei vai sofrer todas as consequências possíveis, até a morte. A regra, a lei, a partir de hoje está valendo. Qualquer menino que nascer no povo de Israel vai ter que morrer, sem dó nem piedade. Pega essa criança, joga no rio Nilo, porque essa criança tem que morrer. A partir de hoje, faça-se cumprir a vontade, a lei do rei. Naquela época, quem era corajoso para fazer isso? Quem teria coragem de ir contra um decreto de um rei? De repente, nessa época, encontra-se ali uma família. Para aqueles jovens casados que ainda pretendem ter filhos,
um nome muito sugestivo. O nome do marido se chamava Arão. Olha que nome diferente. Quando você torce, já dá para saber um pouquinho mais. E sua esposa, Joquebede. E eles tinham 2 filhos que se chamavam Arão e Miriam. Arão e Joquebede eram um casal temente ao Senhor, obediente ao Senhor, que cumpria os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, vivia de acordo com a vontade do Senhor. Caminhava de acordo com aquilo que o Senhor lhe designara. E, de repente, eu fico imaginando, gosto de fazer essas imaginações. Já imaginou, querido? Pensa aí, a última vez que a sua esposa chegou em casa e falou assim: meu amor, tem uma surpresa linda e maravilhosa para você. Deve ter sido essa semana que sua esposa falou isso para você, provavelmente. Eu fico imaginando Arão chegando em casa e Joquebede falou assim: mozão, preparei aquela galinhada que você gosta. Joquebede? Que motivo nós temos? É dia de casamento? Não, né? Acho que eu não esqueci. Não tem nada assim que eu me lembre na minha agenda especial. O que você está me escondendo? Vamos nos deliciar, vamos comer e depois eu vou conversar com você. E aí eu fico imaginando ela ali, preparando aquele jantar maravilhoso, trazendo aquela Coca-Cola bem gelada, sabe, de garrafa, alguma coisa assim. E aí, quando ele termina de comer, ela trouxe um pudim de leite maravilhoso, né? Essa hora é covardia ficar falando dessas coisas, né, gente? E de repente, quando eles terminam de comer, Joquebede vira para ela e fala assim: mozão, eu tenho uma coisa para te contar muito especial. Conta, Joquebede, para de ficar fazendo ceninha. Fala logo. Então, o Senhor é bom. O Senhor em todo tempo é bom. E o Senhor nos agraciou mais uma vez. Agraciou como, Joquebede? Agraciou o nosso ventre. O meu ventre. O Senhor nos agraciou como família. Eu estou esperando um bebê. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu fico imaginando Arão olhando para ela. Que legal. Que bom. Se um já era desafiador, 2 já era um limite, 3 eu fico louco. Mas Deus vai dar força. Que bom, Joquebede. Que bom, que alegria. E aí eu fico imaginando ele pegando, levantando ela e falando que alegria e tal. Mas ao mesmo tempo, depois aquele mini entusiasmo, ele olha nos olhos dela e fala assim: mas e se for menino? E se for menino? O rei acabou de dar uma regra, uma lei, de que se nascer um menino, nós temos que matar esse menino. E se for menino? Fica calma, fica calma. O Senhor é fiel, sempre foi. Nós servimos Ele sempre cumpre. Ele não é injusto, né? Verdade. E aí eu fico imaginando os primeiros amigos chegando, e Arão contando, e Joquebede contando para as amigas: olha só, vou mandar um WhatsApp para você, falando: olha lá, estou grávida. Sabe quando você conta? Feliz da vida. E eu fico imaginando as amigas de Joquebede, todo mundo feliz da vida, mas depois meio sem graça, olhando para ela e falando assim: o Senhor é fiel com vocês, a gente conhece a família de vocês, Deus não deixaria vocês sofrerem, né? O rei acabou de dar uma regra agora, botar uma lei de que o menino, se fosse menino, teria que morrer, mas Deus é fiel e vai ser uma menina, né?
Por que Deus não vai fazer isso com vocês? Porque Deus conhece vocês e vocês não nasceram para sofrer, né? Fica firme. Passa-se o 2º mês, o 3º mês, o 4º mês, 6º mês, eu fico imaginando Joquebede falando assim, olha, vamos fazer um chá de bebê, maravilhoso. E aí vem todas as amigas lá e faz uma festa, e aquela questão toda e tal. E aí eu fico imaginando as amigas de Joquebede chegando com aquela roupinha meio azul turquesa, um verde claro, porque é unissex, né? Mas, olha, vai ser menina, Deus vai agraciar você. E aquelas palavras, eu fico imaginando os amigos de Arão falando assim, fica firme, Arão, beleza, pensa o seguinte, agora vão ser 3 mulheres e 2 homens, tudo bem, vai estar tudo jóia, beleza. Fico imaginando os papos que rolavam, 7º mês entrava, 8º mês. Naquela época, querido, não tinha ultrassonografia, não. Não dava para ver o neném em 3D, 4D, 5F, 4X, 16H, não tinha, não. Você só ia saber qual era o neném na hora que o neném nascesse, na hora que as parteiras estivessem tirando o bebê. Ela começa a sentir as contrações, e você se coloca no lugar de Joquebede. Parteiras são chamadas, Arão está do lado de fora, então vamos imaginar a cena de Hollywood. Arão está do lado de fora, assim, os amigos assim, escoltados eles assim, tipo 11 homens e um destino, e aquela coisa toda. E lá dentro, as mulheres, as parteiras, estão lá com Joquebede, começa-se o processo, e aí eu fico imaginando a parteira falando, Joquebede, vamos lá, Joquebede, força, o Senhor agraciou o seu ventre. E eu fico imaginando, de repente, quando a parteira vai e começa a retirar a criança. E ao retirar a criança, ela olha e fala assim, é lindo, lindo demais. O Senhor te agraciou com um varão valoroso. E aí eu fico imaginando ela virando para Joquebede, Joquebede vendo aquela criança bonita, como diz o texto, mas com a carinha de joelho também, né? E aí eu fico imaginando Joquebede olhando e falando assim, meu filho, você que já foi mãe, foi legal quando colocaram o filho no seu colo? Imagina aquela sensação? E aí imagina a sensação quando está no aconchego dos braços dela, e ela olha para ele e fala assim, daqui a pouco você vai morrer. Daqui a pouco você vai ser jogado no rio Nilo. O que você faria? O choro bate, aquele gritinho, do lado de fora está Arão. Eu fico imaginando a parteira abrindo a porta, olhando e falando assim, Arão, louvado seja o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é todo, e falando um monte de coisa, imagine. Deus de toda a terra e todo o céu. Arão, o Senhor agraciou você com um varão valoroso. É homem. É descendência sua. Eu fico imaginando os amigos de Arão dando aquele abraço assim, falando assim, parabéns, cara. Deus é bom, né? Deus é bom. E aí sabe quando aquele momento que às vezes você não tem o que falar? Que você não sabe o que falar? Porque Arão sabia que teria que jogar o seu filho no rio Nilo. Minha pergunta, você está lá no lugar dela. Imagina que se dá um decreto aqui, em Cachoeiro Itapemirim, que a partir de hoje, todo menino que nascer, aqui em Cachoeiro Itapemirim, tem que jogar lá no rio, tem que morrer. O que você faz? Você obedece à autoridade constituída ou você foge daqui? Pensa aí. Qual conselho você daria para Joquebede e Arão? Nasceu o menino se chama Moisés. A ordem dada é que tem que matar, tem que jogar no rio Nilo. E você é um casal muito próximo da célula deles. Você é muito chegado deles. E aí eles pedem um conselho. Que conselho você dá? Pega, vai embora, meu filho.
Junta seu filho, que seu filho é mais importante que qualquer coisa. Não obedece nada, não. Ou você falaria assim, tem que obedecer a autoridade constituída. O Senhor falou. Nós temos que obedecer independente da circunstância. Joga o menino ali no rio do cachoeiro. Vamos pegar ali, ó. Joga o menino e amém. O Senhor depois agracia o seu vento de novo, e aí vai vir uma menina. Se vier outro menino, a gente joga de novo. Até vir uma menina. Parece loucura, né? A história continua e diz que Joquebede fica com ele 3 meses. Carinho de joelho, não dava para perceber muito, mas de repente já dava para ver que era menino. E se alguém encontrasse com eles e visse o menino, teria um problema grave. Era um descumprimento à ordem do rei. E isso poderia ter consequências desastrosas como a morte. Então, depois de 3 meses, não dava para esconder mais. Chegou a hora da decisão. O que Joquebede faz? Joquebede conversa com Arão e eles resolvem. Sempre foram obedientes, não era agora que ia deixar de ser obediente. Prepararam então um cesto, colocaram Moisés dentro do cesto e jogaram Moisés no rio Nilo. E não bastasse jogar Moisés no rio Nilo, ela vira para Miriam e fala assim, Miriam, vem cá, coloquei Moisés aqui, seu irmão. Miriam tinha 9 anos de idade. Imagina, louca Joquebede. Coloca o filho de 3 meses no rio e fala para Miriam, vai margeando o rio para você ver o que vai acontecer com ele. Pega o teu filho, joga ali naquele rio ali, e vira para tua filha e fala assim, vai acompanhando para ver o que acontece com o teu irmão. Você faria isso, gente? Que loucura, que mulher louca, insana. Já viu aqueles casos que aparecem nas manchetes dos jornais, quando você sabe que uma família, uma mãe, um pai, colocou uma criança dentro de um saco de lixo, ou deixou exposto em algum lugar, e aquilo dá uma ira santa dentro da gente? E você fica imaginando, como que pode uma pessoa ser tão má, tão ruim, né? E aí, de jogar uma criança fora. E aí você imagina Joquebede fazendo isso, e ainda falando para uma criança de 9 anos, qualquer ondinha, qualquer balançadinha, tombaria ali, aquela criança de 3 meses ainda não deu tempo de entrar na aula de natação. E aí você imagina o trauma que seria para Miriam, olhar o seu irmãozinho de 3 meses se afogando e ela não podendo fazer nada. Você arriscaria fazer isso? E ainda ficou em casa. Diz o texto que Miriam obedece à mãe. Sempre viu o pai e a mãe obedecendo. O que ela sabia de princípios de relacionamento é que uns princípios de, quando nós vivemos em relacionamento uns com os outros e com o Senhor, obediência é um princípio fundamental. Então, ela está margeando o rio e ela vai vendo, e de repente a história diz que estava no meio do caminho uma mulher com as suas servas tomando banho. E quem era essa mulher? A filha do rei. A filha do cara que tinha falado que era para colocar qualquer menino israelita no rio Nilo. Ela vai e encontra aquele menino, o texto diz, a história diz que o menino está chorando, e ela se compadece do choro da criança, olha a criança, pega a criança e fica apaixonada por essa criança, porque ele é bonito demais, e está chorando. Se o menino está no rio Nilo, e ela é filha do rei, ela sabe que aquela criança é israelita, e o pai dela tinha dado uma ordem, todo menino no rio Nilo, jogue todo menino no rio Nilo, tem que morrer. O que ela teria que fazer? Pegar aquilo ali e não se compadecer, na verdade, falar assim, menino, você não vale nada, desculpa a expressão chula, você é um nojento, você é contra o nosso povo, e jogar a criança e matar a criança, resolveu o problema na mesma hora. Ela é filha do rei, mas não, ela se compadece, pega o menino, e lembra de Miriam. Miriam está vindo, oi, tudo bom? Meu nome é Miriam, eu estava passando aqui, nossa, menininho bonito, né, chorando. Quem que é você? Meu nome é Miriam, eu tenho 9 anos de idade. Estava passando aqui, porque minha mãe pediu para eu ir comprar uma farinha ali, porque ela vai fazer uma farofa com bacon muito gostosa.
Aí eu vi vocês aí conversando e vi, bonito essa criança, né? Deve ser israelita, né? Está no Rio Nilo. Ó, posso te falar uma coisa? Eu tenho apenas 9 anos, não quero me intrometer não, quem sou eu? Mas é o seguinte, eu conheço uma pessoa que pode amamentar, eu acho que ele deve estar com fome. O que você acha? Seria uma boa ideia? A história diz, então, que é mandado chamar, e aí volta a Miriam e fala assim, mamãe, tem uma parada para te contar. Então, aconteceu uma coisa meio alucinante. E a história diz o quê? Que então Joquebede é convidada a cuidar de Moisés e a amamentar Moisés. E Moisés então viria a integrar o palácio real. E aí eu fico imaginando a filha do rei chegando e falando assim, papai. Já viu quando seu filho às vezes chega assim e fala assim, papai, mamãe, que você já se arrepia dos pés à cabeça? Mais ou menos nessa linha. Ela chega e fala assim, papai, tem uma novidade para te contar. É, filha? Você vai ser vovô. Quê? Como isso? Gostei tanto, mas tanto de um menino. Que menino é esse? Então, eu estava me banhando no Rio Nilo e de repente apareceu um menininho tão bonitinho, olha a bochecha dele. Eu fico imaginando ele olhando para ela e falando assim, você é louca? Você pirou? Você é maluca? Você está doida? Você lembra que eu falei, dei uma ordem para todo o povo, que qualquer menino israelita que nascer tem que morrer, tem que jogar no Rio Nilo. Se essa criança está no Rio Nilo, é porque é israelita, é contra o nosso povo, merece a morte. O destino dessa criança é a morte. E agora você pega esse menino e traz aqui para dentro e ainda fica falando que ele vai ser o meu neto. De jeito nenhum, você é louca. Você quer quebrar minha autoridade perante o povo inteiro? Aí já imaginou, depois que você fala alto, mostra sua autoridade como pai, que quem manda aqui em casa sou eu. E aí ela fala assim, oh, papai, eu te amo. E aí você cede aos caprichos do seu filho e da sua filha. E aí eu fico imaginando ele falando com ela, olha só, você vai cuidar dessa criança, mas não fala para ninguém como que aconteceu isso. Porque senão a minha autoridade aqui vai quebrar. Fique esperta. Porque senão sofre você e sofre ele. Estamos entendidos? Começa-se então a jornada de Moisés. Moisés vai passar os primeiros 40 anos sendo neto do rei, comendo tudo do bom e do melhor, tendo os melhores ensinamentos, dormindo nos melhores linhos de seda, tendo tudo do bom e do melhor. O menino destinado à morte, agora está dentro do palácio. E aí ele vai crescendo, esse menino, e vai conhecendo muita coisa, se achando muito sábio. Achando e conhecendo tudo que está ali, achando que, olha, as coisas são assim, funciona desse jeito. Esse menino vai entender que ele não é egípcio, mas sim israelita, e vai entendendo que o seu povo, os seus patrícios, vivem debaixo do jargão do povo egípcio. E a história vai contando que um dia ele vai, chega e vê um egípcio maltratando, humilhando o seu patrício. E ele fica muito bravo com aquilo. Você já esteve numa situação como essa? Em que você viu alguém sendo humilhado? Você já sofreu humilhação na sua vida? Você já ouviu alguma coisa de alguém que quando essa pessoa falou, não desceu legal? De uma forma que menosprezaram você? Que falaram coisas que não eram agradáveis? E ali Moisés fica indignado com aquilo. E a indignação de Moisés é tão grande que leva Moisés do menino destinado à morte, que vive no palácio tendo tudo do bom e do melhor,
Moisés agora vai se tornar um assassino. Moisés mata o egípcio que humilhava os seus patrícios. Em algum momento no seu coração você já se sentiu raiva por alguma coisa que falaram contra você? Daquilo que você nunca gostaria de ter ouvido? Moisés mata o egípcio, só que Moisés não sabe muito bem esconder o corpo, né? Larga meio pezão dele lá. E diz a história que Moisés sai um outro dia e agora ele vê dois israelitas, dois dos seus patrícios brigando um contra o outro. E aí Moisés chega e fala assim: por que vocês estão brigando? Nós somos do mesmo povo, nós servimos ao mesmo Deus, nós somos família, e agora vocês estão brigando um contra o outro, como é que pode isso? Irmão não briga com irmão, primo não briga com primo, família não briga com família, nós somos um só povo. E aí eles olham para ele e falam assim: quem é você, Moisés? Engraçado você. Você é israelita? Não, você é egípcio. Você é neto do rei. Você come tudo do bom e do melhor. Você não é escravo. Você não sabe o que acontece lá nas nossas casas. Você não sabe como o povo humilha a gente. Você não sabe como a gente chega em casa e não tem o que comer. Você não sabe nada, Moisés. Quem te constituiu juiz entre nós, Moisés? Me diga, Moisés. Quem te constituiu juiz entre nós? Você fará conosco a mesma coisa que fez com o egípcio? Porque nós vimos que você matou aquele egípcio. Você é um assassino. Que moral que você tem? Quem é você? Moisés achava que pela sua intelectualidade ele conseguiria resolver o problema. Ele achava que por ter toda aquele know-how de ser egípcio e de viver no palácio, que ele conseguiria dar uma liberdade ao povo. Doce ilusão achar que com as suas próprias forças resolveria os problemas. Doce ilusão quando eu e você achamos que com as nossas próprias forças conseguimos resolver os problemas. E qual é o problema que aflige o meu coração e o seu coração? Você entrou nessa noite aqui como? Com cartão de crédito estourado, juro correndo, nome no SPC, vida financeira estragada, e você já tentou resolver o problema? E cadê que resolve o problema? E quantas pessoas você conhece que vivem numa dependência, num estrago financeiro, e aí a esposa falou assim: amor, a gente tem que gastar menos. E você continua gastando. Não, eu consigo controlar. Não, eu vou usar aqui, mas ali eu uso o quê? O cheque especial aqui e tal. Não pode deixar que está no controle. E do controle que você disse que tinha, passou um mês, a bola de neve cresceu, 2 meses cresceu mais ainda, e hoje está um rombo violento e você não sabe, e aquilo tira a sua paz, tira a paz da sua família. Quantas pessoas você conhece que chegou um dia e falou assim: eu tenho total controle sobre a bebida. Eu pego um copo de cerveja e eu posso tomar como essa água e não vai me influenciar de nada, porque a hora que eu quiser parar de beber, eu paro, porque eu controlo a situação. E essas pessoas hoje vivem nos alcoólicos anônimos, ou ainda no vício da bebida. Quantas pessoas que você conhece que já passaram pela Cracolândia, que hoje estão na Cristolândia, mas que levaram muito tempo, e alguns achando que era só a primeira tragada, era só o primeiro pó, e achavam que conseguiriam resolver os seus problemas, sairia na hora que quisesse, e hoje são totalmente dependentes. E tantos quantos hoje estão viciados em um monte de coisa, seja da inveja, da fofoca, a graus mais extremos. E aí você chega e pensa assim: eu consigo resolver o problema. Moisés se encontrava assim: eu consigo resolver o problema, eu sei resolver o problema. Quem te constituiu juiz entre nós, Moisés? Ah, Moisés, você não sabe de nada. Você não conhece o que é a vida, Moisés. Você é filhinho do papai, filhinho da mamãe aí. Você é neto do rei, você nunca vai saber.
Moisés volta acabado, achando que ia resolver. De repente chega a notícia ao rei dizendo assim: olha, sabe seu neto, Moisés? O que tem? Moisés matou um dos nossos. O quê? Moisés matou um dos nossos? Mas é gentinha mesmo? Gente ruim. Está vendo? Por isso que eu falo. Tinha que ter morrido lá. Trouxe para dentro de casa. Fiz vista grossa. Cedi à pressão da minha filha. Foi criado com os melhores professores. Teve tudo do bom e do melhor. A melhor comida. A melhor roupa. Tudo que Moisés queria, Moisés tinha. E agora, olha só o que ele faz. E aí o rei é radical e fala assim: arranca a cabeça desse homem. Eu quero Moisés morto, pode matar, sem dó nem piedade. Não morreu naquela hora, agora vai morrer. Moisés, esperto, o que Moisés faz? Zapa fora. Quantas vezes você fugiu das realidades da sua vida? Quantas vezes talvez você já tenha ouvido falando assim: você nunca vai ser ninguém na vida. Aquele jargão que se encontra aí, chulo. Pau que nasce torto, morre torto. Porque você não presta. Você nunca vai ser ninguém na vida. Quantas pessoas você conhece? Talvez você seja uma delas. Que desde a sua infância e adolescência, você ouviu que você nunca seria capaz de conseguir as coisas. Está desempregado hoje, né? Está vendo? Não tem nem capacidade para conseguir um emprego. Se tivesse estudado, tivesse feito uma faculdade, pelo menos hoje poderia estar empregado. Agora está desempregado aí, depende da célula, depende da igreja para te ajudar. Vergonhoso, humilhante, né? Conhece alguém assim? Que se sente a pior pessoa? Sem sonhos? Sem expectativas? Era assim que estava acontecendo. Moisés se sentia a pior pessoa do mundo. Porque Moisés via o seu povo escravizado, ele mesmo se via escravizado. E quantas coisas tem escravizado a mim e a você? Quantas coisas tem prendido o nosso coração? A amargura, o rancor, a frustração, a decepção, o medo, o fracasso, a dor, algemas que têm prendido, muitas vezes, muitos de nós, e a gente fica ali, sabe, tentando resolver o problema e não conseguimos. E aí as pessoas falam para a gente: está vendo, você não tem capacidade para isso, você não consegue resolver o problema sozinho, e você vai tentando, e aí parece que só prova ainda mais a sua incapacidade. Daqueles que se sentem escravizados pela inferioridade, escravizados por aquele site, que depois que a sua esposa dorme, e você fica lá, escravizado por aquele pensamento que você tem a respeito daquele rapaz, daquela moça, e você luta contra aquilo, e de repente parece que você não consegue viver sem, e aquilo te pressiona, e é como se fosse um dedo acusador pressionando o seu coração, e falando assim: está vendo, você não presta, você vive uma máscara. Se as pessoas, lembra de hoje cedo? Se as pessoas te conhecessem do jeito que realmente você é, as pessoas iam ver que você não é tão bom assim. As pessoas iam ver que o seu coração é tão maldoso quanto. Mas se veste na pele de ovelha, coloca a máscara, e aí as pessoas perguntam para você assim: tudo bem no seu casamento? E aí você fala assim: tudo maravilhosamente bem. Está bom demais, quando você sabe que seu casamento está na lama. O relacionamento com seus filhos rebeldes. Você achando que não tem mais o controle dentro de casa.
É aquele olhar que as pessoas dão para você, e o pessoal sabe que na sua casa quem manda é ela, e o pessoal dá aquela risadinha por trás, e você se sente a pior pessoa, porque ela não te respeita, ou quando de repente você sabe que ela não te ama tanto quanto, ou que ele não te ama tanto quanto parecia, e esses sentimentos vão escravizando a gente, e nós vamos pensando que estamos bem, quando na verdade os nossos relacionamentos estão todos machucados, feridos, sujos e etc. e tal. Moisés está naquele momento desafiador. Agora querem a cabeça dele. Moisés então vai embora. E Moisés então desce ao deserto de Midian, e ali vai encontrar um homem chamado Jetro, que vai dar por esposa a sua filha a Moisés, Zípora. E Zípora, filha de Jetro, vai casar com Moisés, e aí começa a segunda fase da vida de Moisés, 40 anos no palácio. Agora Moisés vai passar 40 anos aprendendo o que é acatar cocô de ovelha, vai rastelar dos melhores linhos de seda do palácio, para dormir num lugar não muito bom, com um cheiro muito legal. Moisés vai ser tratado, vai aprender a entender os propósitos de Deus, a desenvolver o potencial dele. Até que chega um momento em que Deus vira para Moisés e fala assim: ô meu chegado, você está bom? O que você quer falar comigo? Tem um negócio para você. Eu estava olhando o povo, e o meu povo está sofrendo muito mais nas mãos dos egípcios, e eu entendi que é hora de parar com essa festa. E eu estava pensando assim comigo, quem que eu vou escolher para ser essa pessoa que vai tirar o meu povo das mãos do cativeiro egípcio? E aí eu pensando, olhei, procurei, e resolvi que tem que ser você. Fala sério que você está falando que eu vou lá libertar o povo. Espera aí, vamos conversar, o Papai do Céu. É o seguinte, deixa eu relembrar uma história para você. Você lembra aquele momento que eu cheguei lá e falei para eles que eu queria ajudar eles e que eu sabia como resolver, e você lembra o que eles falaram comigo? Deixa eu te lembrar a frase: quem te constituiu juiz entre nós? Você lembra? Você lembra do que aconteceu? Você lembra do que eles falaram, da humilhação que eu sofri? Agora você está falando que é para eu ir lá e libertar esse povo? Sou eu não, chamarão. Manda outra pessoa ir para lá. Eu não vou não, de jeito nenhum. Eu nem sou capaz disso. Já apareceu isso na sua mente, querido? Quando em algum momento da vida você achou que você não era capaz, que você não tinha potencial, que Deus estava chamando você para um ministério, que Deus estava te chamando para uma obra extraordinária, seja para um ministério infantil, para trabalhar no ministério de louvor, um ministério pastoral, para ser médico, para ser doutor, para ser qualquer coisa, daquilo que o Senhor estava levantando você, e você falou assim: não, eu não sou capaz. Quem sou eu, Senhor, para assumir esse ministério? O meu sonho, Charles, o meu sonho um dia era lá estar pregando a palavra, fazer seminário. Eu sou louco para fazer isso, mas eu não sou capaz. Charles, quando esse quarteto cantou aqui divinamente, eu queria cantar, Charles. Eu queria muito cantar, mas eu não consigo, eu não sou capaz. Se eu conversar lá, não. A equipe pastoral não vai permitir isso, porque quem sou eu? Eu nem sou chegado lá dos pastores assim, eu nem convidei eles para comer pizza. Eu não tenho essa moral toda, não. Mas eu queria tanto. Já se encontrou assim? Quando Deus falou claramente para você assumir um ministério, para você fazer algo, e você achou que você não conseguiria, que você não seria capaz? Assim estava Moisés.
E aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, meu chegado, fica tranquilo, faz o seguinte, eu vou contigo. Quando você chegar lá, apenas fale para as pessoas: o eu sou te enviou, e fica tudo resolvido. Começa então a terceira fase da vida de Moisés. Moisés vai lá, vai pegar o povo, e Moisés então vai levar o povo, e aí Moisés vai passar 40 anos, onde, gente? No deserto, sendo aperfeiçoado na obra que o Senhor fez. E Moisés conduz o povo até próximo à entrada da terra prometida. E milhares de anos depois, no dia 9 de julho de 2017, em Cachoeiro do Itapemirim, alguém lembra da história desse menino. O menino que estava destinado à morte e se tornou um dos homens mais fantásticos do mundo. Um dos líderes mais bem afinados que a gente conhece. Apesar de todos os desafios e dificuldades, esse foi Moisés. Do menino destinado à morte, se tornou um dos maiores líderes da face da terra. Mas a mensagem não é sobre Moisés. Na verdade, essa só foi a introdução da mensagem. Agora eu vou pregar. Amém, queridos? Então vamos fazer um acordo. Cada gole d'água que eu der é 30 minutos pela frente. Amém? Cadê que falaram amém? Não falaram nada, né? Não, está terminando já. A história que a gente está falando não é a história, o principal da história não é Moisés. Moisés foi o beneficiário. A lição de hoje para nós, em vida relacional, não é sobre Moisés, mas é sobre uma mulher chamada Joquebede. A história de Moisés se dá pela vida de Joquebede. E Joquebede nos ensinou 3 coisas muito fantásticas, que ensinou a sua família e fez Moisés quem ele era. E a primeira lição que você tem que aprender, e eu nessa noite, é que o seguinte: você acredita mesmo que ela era uma mulher insana, louca, desprovida de conhecimento e sabedoria, e que depois de 3 meses colocou o filho no rio Nilo, sem dó nem piedade para ele morrer, pelo simples fato de que o rei tinha falado? Não, querido, ela não era tão ingênua assim. Ela sabia ao Deus que servia. E nenhuma palavra de qualquer pessoa traria qualquer medo ao coração dela, porque ela sabia quem servia. Então, quando Joquebede para diante do Senhor, Joquebede fala assim: Senhor, o Senhor agraciou o meu ventre. E se o Senhor agraciou o meu ventre, é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano para a minha vida e para a vida dessa criança. E a partir de hoje, no ventre, seja ele menino ou menina, essa criança está consagrada aos teus cuidados para cumprir a vontade do Senhor. E seja feita essa vontade do Senhor em todo o tempo na vida dessa criança, eu consagro ela ainda no meu ventre à obediência ao Senhor. E aí ela está dizendo para o Senhor o seguinte: mesmo que tenha uma ordem dada, quem é o autor da vida é o Senhor. O Senhor deu e só o Senhor pode tirar. Não é a palavra do rei que vai acontecer isso. Então, quando ela vai e tem Moisés, e depois de 3 meses com Moisés, ela vai para o rio Nilo e coloca Moisés no rio Nilo. O que ela estava dizendo é assim: Senhor, a partir de agora, essa criança que estava nos meus braços, ela sai dos meus braços confortáveis e ela vai para um braço melhor ainda, que é o braço do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, a quem eu sirvo. Toma o meu filho que eu consagrei, a partir de agora, cumpra-se a vontade e o teu querer na vida dele. Eu honro aquilo que é a liderança instituída, mas a palavra final não é do rei, a palavra final é do Senhor. E se o Senhor quiser que o meu filho morra, vai ser o Senhor e não a palavra do rei. Mas se não for essa vontade do Senhor, se cumprirá aquilo que o Senhor prometeu. Colocar Moisés no rio Nilo era experimentar a boa, perfeita e agradável centro da vontade de Deus. Você já fez isso com o seu casamento? Você já fez isso com a sua família, com seus filhos?
O que você espera para o seu filho? O que você deseja para o seu filho? O que será o seu filho daqui a 5, 6, 7, 10 anos? Você já consagrou o seu filho para que ele experimente o centro da vontade de Deus? Ou você está falando assim, eu quero muito que meu filho seja médico. E o Senhor está falando assim, não, ele vai ser missionário lá em Moçambique. Não, de jeito nenhum. Não, ele vai ser médico. Eu estou trabalhando para isso. Porque eu sempre quis ser médico, agora ele tem que ser médico também. Eu não consegui, ele vai conseguir. Meu pai não teve condição de pagar, mas eu estou falando aqui que eu vou pagar. Você já consagrou o seu filho para que ele experimente o centro da vontade de Deus? Você colocou a sua esposa, o seu marido diante do altar do Senhor e fala assim, Senhor, aqui está o meu casamento, seja feita a tua vontade, cumpra-se o teu querer. Você já entregou a sua vida por inteiro ao Senhor e dizendo assim, Senhor Jesus, toma o meu coração, toma a minha vida para que eu conheça tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim, daquilo que o Senhor tem prometido para mim. Os seus bens, os seus dons, os seus talentos, tudo o que você tem é para Ele e para o louvor da glória dEle. Mas você tem entregue, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Mas e quando a gente pega e fala assim, toma Senhor, aí o Senhor vai pegar, solta, só um bocadinho, eu tenho uma ideia melhor. E você fica com medo de entregar, de colocar lá e falar assim, a partir de agora está aqui. A partir de agora está aqui, não me preocupo mais, o trabalho é do Senhor, é o Senhor que vai fazer, e você vai confiar de que Ele vai fazer o melhor acontecer na vida da sua família, na vida dos seus filhos, Ele vai usar os dons, os talentos, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, Ele vai fazer para o louvor da glória dEle, mas você tem que entregar. E aí você tem que ter coragem para entregar, você tem que saber para quem que você está entregando. Joquebede sabia para quem estava entregando Moisés. Moisés, naquele momento, no rio Nilo, era Moisés dos braços do poderoso nosso Deus. Você já entregou? E não bastasse isso, a segunda lição que Joquebede nos ensina, depois que coloca Moisés nos braços do Senhor no rio Nilo, colocar Moisés no rio Nilo, era ter fé no imponderável. Gosto muito de uma frase que diz assim, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível. Você imagina? Uma criança de 3 meses, você vai lá e consagra aqui, ó. Consagrei. Está aqui no rio Nilo, o Senhor está nos braços do Senhor. O que Joquebede via pela frente? Nada. Mas a fé que movia o coração dela, ela conseguia enxergar o invisível. O invisível era o braço do Senhor conduzindo. Ela sabia que o Senhor tinha o plano. E aí, de uma forma inacreditável, justamente na hora que Moisés está passando lá com o seu jet ski, quem que vai tomar banho? Justamente, tinha o período inteiro para tomar banho. Ela vai tomar banho justamente na hora que quem está lá? Inacreditável, né, queridos? Mas a fé acredita no inacreditável. Nunca na história um rei tinha voltado atrás em alguma decisão, por menor que fosse. Isso era impossível, querido. E aí Deus faz com que Moisés pare aonde? No colo da filha do rei. Impossível uma filha não obedecer irrestritamente seu pai, concorda? Qual é o maior desejo que você tem como pai e como mãe na sua vida? Que os seus filhos sejam... Você gostaria que seu filho obedecesse a você em todo tempo? Lógico. E quando ele desobedece, você fica o quê? Fica bravo, né? Igual pimenta malagueta. Agora imagina, se ela fosse uma filha obediente, o que ela ia fazer? Ó, dar um tapinha ali com o pé e jogar Moisés para morrer. Mas o impossível acontece, e o rei
Pensa, o rei que tinha dado uma ordem, ele abre uma exceção com Moisés. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível. O que você entrou hoje aqui nessa noite que você fala assim: Charles, eu não acredito mais que possa acontecer? Não. Eu já orei tantas vezes por isso, eu já pedi tanto a Deus para fazer isso, e eu já perdi a esperança. É uma causa impossível. Ah, Charles, eu gostaria tanto que meu pai estivesse aqui, queria tanto que minha mãe estivesse aqui. Ah, Charles, o meu tio, a minha tia, o meu amigo, o meu vizinho, eu queria tanto, Charles, que a vida fosse diferente para eles. Eu queria tanto que eles estivessem aqui. E aí você olha um batismo como a gente viu hoje, e você fala assim: eu queria ver esse familiar, esse meu amigo ali. Charles, mas eu oro há 10 anos, há 15 anos e nada. Já estou cansado, já estou perdendo as forças. E de repente você vê em Joquebede uma mulher que vai dizer para nós: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e alcança o impossível. Mas você tem que colocar Moisés no rio Nilo. Se você não coloca Moisés no rio Nilo, a fé no imponderável não vai ser vista. E a terceira e última lição que a gente aprende com o Joquebede é que o Joquebede está aqui, e o Joquebede fala assim: Miriam, você é um bebê lindo da mamãe e do papai. Você tem 9 anos de idade e você tem que aprender desde cedo a conhecer o Deus a quem o seu pai e a sua mãe servem. E o seguinte, mamãe e papai têm que obedecer ao que o rei falou, a gente tem que colocar lá. Mas quem é o autor da vida é o papai do céu. E é o Senhor nosso Deus, que é aquele que controla a vida do seu irmão. Então você precisa aprender com ele como é que ele faz. Vá margeando o rio, Miriam, porque você vai aprender com o Senhor como servir melhor a ele. Porque a terceira lição que a gente aprende com o Joquebede é que colocar Moisés no rio Nilo era experimentar as riquezas preciosas do reino do Senhor. Experimente as riquezas espirituais, Miriam. Vá margeando o rio e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. E Miriam está com 9 anos, e Miriam está vindo. E quem que Deus usa para dar a palavra e chamar Joquebede para amamentar? Miriam. Deus usa a criança de 9 anos de idade para dar uma palavra poderosa, com ousadia, para a filha do rei. E não bastasse isso, a filha do rei dá atenção ao pedido dela, à palavra dela, e manda que a chame a sua mãe para vir amamentar. Desde cedo, Miriam experimentou as riquezas espirituais do reino. Desde quando você e eu temos experimentado as riquezas do reino? A palavra do Senhor nos diz que aonde está o teu coração, aonde está todo o teu pensamento, aonde você dá mais valor, é tudo isso que permeia a sua vida. Tudo isso faz parte do seu tesouro. O seu tesouro está onde, querido? Nas coisas terrenas ou nas coisas que são eternas? Você tem pensado mais nas coisas que são da terra ou das que são eternas? Como é que está a sua vida? Você tem buscado ao Senhor, orado, lido a palavra? Como é que está em casa? Tem parado para orar com a sua esposa, orar com o seu marido, orar com seus filhos? Qual foi a última vez que você conversou com eles? Qual foi a última vez que vocês puderam ministrar a vida de Cristo um ao outro? O que significa graça, o que significa perdão, o que significa amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, justiça, frutos do Espírito, são vistos na minha vida e na sua vida, na minha família e na sua família. Temos experimentado as riquezas do reino, ou estamos mais preocupados com aquilo que nós conseguimos alcançar de forma terrena e esquecemos daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que o Senhor tem preparado para nós.
Qual é o seu nível? Qual é o meu nível de intimidade com o Senhor? Ou hoje você se sente distante dele? Você gostaria de ter mais? Você gostaria de estar mais perto dele e de conhecer mais e de ouvir a sua voz? Mas muitas vezes a gente sai de casa às 7:30 da manhã, e é o trabalho de manhã, é a saída para o almoço, e à tarde cuida de um monte de coisa, e é trabalho, e você chega em casa e você já tem que se arrumar, porque tem reunião aqui, tem reunião ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando você vê, você chega às 10:30, 11 horas em casa, e você está cansado, e você quer dormir, porque metade daquilo que você queria resolver naquele dia, você não conseguiu resolver, e isso vai ficar para amanhã, e isso já está te dá dor de cabeça, e você de repente fala assim: Charles, a minha agenda está lotada. Eu queria ter mais tempo. Eu queria ter mais tempo para experimentar essas riquezas do reino. Mas hoje eu me preocupo muito mais em fazer muitas coisas do que ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Colocar Moisés no rio Nilo é experimentar o centro da vontade de Deus. Colocar Moisés no rio Nilo é ter fé no imponderável. Colocar Moisés no rio Nilo era experimentar as riquezas espirituais do reino. Joquebede fez isso, foi agraciada pelo Senhor. O Senhor honrou a sua atitude e fez de Moisés, o seu filho, um dos homens mais respeitados em toda a história da humanidade. Porque o Senhor era com ele o tempo todo. O que você tem que colocar no rio Nilo hoje, nessa noite? Curva a sua cabeça por um breve momento. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Na verdade, eu nem te conheço. É a primeira vez que eu venho aqui. Mas uma coisa eu sei, querido, todos nós temos lutas, desafios e dificuldades. Nós não precisamos de ter uma revelação especial para isso. E aprove ao Senhor te trazer nessa noite aqui, para ouvir sobre a história de Joquebede e de Moisés. Aprove ao Senhor te trazer aqui nessa noite para dizer que Ele te ama, que Ele se importa com você, e que Ele conhece as suas lutas, que Ele conhece a tua vida. Aprove ao Senhor te trazer nessa noite, para fazer um desafio para você, dizendo assim: entrega para mim, para de querer lutar, para de querer fazer com as suas próprias forças, e confia em mim de uma vez por todas, porque sou eu que faço. Até quando nós vamos tentar fazer pelas nossas próprias forças? Então fala para o Senhor aí, baixinho aí no seu particular, o que você precisa entregar para o Senhor nessa noite? Talvez o que você vai entregar nessa noite é a sua própria vida. Talvez você nunca tenha feito isso sinceramente. Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu quero que o Senhor seja Senhor e Salvador da minha vida. Talvez o que você vai entregar para o Senhor é a sua família, seu casamento, seus filhos, o seu emprego, a sua dor, o seu rancor, a sua amargura, eu não sei. Fala no seu íntimo aí com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá completando a Tua obra nesta noite, na vida de cada um de nós. Continue a passear no nosso meio, Senhor. A Tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Passeia com liberdade em nosso meio, ministrando aos nossos corações,
cumprindo-se a vontade do querer do Senhor. Nós vamos começar a cantar essa música, querido. E eu queria convidar você ao seguinte: a fazermos um pacto, uma aliança com o Senhor. Nós vamos fazer desse altar aqui, ó, o Rio Nilo. E enquanto estivermos cantando, se você tem algo para entregar para o Senhor, assim, falando assim: Senhor, a partir de hoje é a Vera. Está aqui, ó. Está a minha vida aqui, ó. Está a vida da minha família, está aqui, ó. Enquanto estivermos cantando, eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir consagrar e fazer essa aliança com o Senhor. Porque assim como foi na vida de Moisés, o Senhor atuará na sua vida. Mas só venha se você tiver convicção. Joquebede só foi porque tinha convicção de quem era o Deus a quem ele servia. E aí eu quero orar por você. Então, enquanto estivermos cantando, saia do seu lugar e venha aqui para frente e consagre aquilo que você quer consagrar ao Senhor. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Você precisa vir, querido. Na sombra das Você sabe que seu lugar é aqui, consagrando o que você sabe que tem que consagrar no Rio Nilo. Vem, meu querido. Vem, porque hoje é um tempo novo do Senhor na nossa vida. Um tempo novo do Senhor na nossa família, no nosso casamento. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Em 95, pode ir cantando baixinho. Em 95, eu terminava a Escola Técnica Federal em Campos. E o meu sonho era ser engenheiro eletrônico. E em 96 eu ia começar a fazer a faculdade. E eu ia para o Rio estudar na UFRJ. E aí em 96, Deus me levou para uma base da Jocum. E lá eu tive uma experiência fantástica. E num momento como esse, em 96, eu fui lá na frente e falei assim: Senhor, a partir de hoje, que aconteça da forma como o Senhor quer. E o Senhor falou para mim assim: você estaria disposto a renunciar o seu sonho para cumprir o sonho do meu coração? Eu estava como cada um de vocês aí. E eu disse sim.
Eu fui lá no Rio Nilo jogar a minha vida, o meu sonho. E de repente o Senhor falou assim para mim: então abre mão do seu sonho para cumprir os sonhos do meu coração. Eu falei: pera aí, calma aí. Não, pera aí. Eu estou indo consagrar minha vida, mas eu quero ser engenheiro, eu quero ter uma vida boa, eu quero ganhar bastante dinheiro, e eu quero ter uma vida estável. Não vou abrir mão disso. Ele falou assim: mas você não foi? Você não entregou? Você renunciaria ao seu sonho por amor a mim, por causa dos meus sonhos? E eu resolvi fazer isso. Em início de 97 eu começava o seminário. Em 2000 eu estava sendo consagrado ao ministério pastoral. E são 17 anos no ministério pastoral. Deus me chamou como pastor aos 17 anos de idade. Talvez isso aconteça com você. Talvez isso aconteça com seu filho. Talvez isso aconteça dentro da sua casa. Quando o Senhor fala para nós: entrega e entrega tudo. Porque a partir de hoje, não são mais os teus sonhos, mas são os meus sonhos. E eles são muito maiores e melhores do que você pode imaginar. Porque o meu sogro que está aqui, ele sempre fala uma coisa muito bacana. Quando Deus manda uma bênção para nós, Ele não manda da dimensão que nós pensamos. Ele manda muito melhor. É muito melhor do que a gente imagina. Joquebede não sabia, não tinha dimensão do que aconteceria quando ela colocou Moisés no Rio Nilo. E Deus fez de Moisés esse grande homem. Talvez hoje você não saiba e não entenda tão perfeitamente porque você saiu do seu lugar e veio aqui na frente e consagrou o que você sabe que você está consagrando. Guarde uma coisa: o que Deus tem para fazer a partir dessa atitude que você fez, são coisas grandes e ocultas que você nem imagina. Ele te levará a lugares que você nem imagina. Ele fará coisas por meio de você que você nem imagina. Porque Ele achou em você uma pessoa que falou: a minha vida é tua. E quando nós estamos nos braços poderosos do Senhor, Ele faz coisas extraordinárias. Guarde uma coisa no seu coração: pessoas simples fazem obras extraordinárias, porque nós servimos a um Deus que é extraordinário. Você não precisa ser extraordinário para fazer coisas extraordinárias. Você precisa apenas da simplicidade do extraordinário em você. E Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Senhor, contempla cada um dos meus queridos irmãos e irmãs aqui. Tu sabes o que cada um tem colocado diante do Senhor. E eu oro pedindo que o Senhor derrame graça e bênção sobre cada um deles. Obrigado pelo passear do Teu Espírito Santo no nosso meio, ministrando ao nosso coração. E receba diante do trono da graça do Senhor a cada aliança feita aqui, neste momento, corações sinceros, honestos, quebrantados diante de Ti, dizendo: Senhor, a partir de agora está consagrado a Ti, nós entregamos para Ti, porque nós temos fé no imponderável e queremos experimentar as riquezas espirituais do reino. Senhor, um novo tempo, um novo momento da nossa vida, momento de posição, momento de comprometimento, momento de ver o Senhor tirando as algemas que nos prendem. Pai, em nome de Jesus, aquele pecado, aquela área que é tão difícil de vencermos, dá vitória para os Teus servos. Nós declaramos a Ti, inimigo de Deus, a falência Sua em nossas vidas, nas áreas da nossa vida, em nome de Jesus, e levantamos e reconhecemos a Ti como Senhor, dono da nossa vida, Rei, Senhor soberano sobre todas as áreas,
e tomamos posse da tua palavra que diz que o sangue do Cordeiro, o sangue derramado do Cordeiro, nos purifica de todo pecado. Querido, o sangue do Senhor Jesus nos purifica, te purifica de todo pecado e nos faz brancos como a neve. Louvado seja o Senhor, Pai. Estraçalha o dedo acusador do inimigo nesta hora, Senhor, porque aqui estão pessoas que são tuas, exclusivamente tuas, e profetizamos salvação a todos os nossos familiares. O Senhor não nos deu um povo, uma família para povoar o inferno, mas para habitar o reino celestial. Então nós profetizamos e declaramos que nenhum dos nossos parentes, nenhum dos nossos entes queridos se perderão, mas todos eles reconhecerão a Ti como o único, eterno, suficiente Salvador pessoal, para a glória de Deus Pai. Nós cremos nisso, porque a Tua palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e isso nós tomamos posse, Senhor, e entregamos essa pessoa agora diante do altar do Senhor. E aonde ela estiver agora, que o Teu Espírito Santo ministre, onde ela estiver, com um toque de amor e de graça. Usa, Senhor, a cada um de nós como instrumento vivo nas Tuas santas mãos. Que a multiplicação da vida de Cristo aconteça por meio de cada um de nós. Que seja o Senhor a ministrar sobre nós, curando todas as emoções, curando toda a dor, toda a humilhação, toda a rejeição, toda a amargura, Pai. Seja o Senhor tirar esse peso do nosso coração, porque o fardo do Senhor é leve, o seu jugo é suave. Traz isso para cada um dos meus queridos irmãos aqui, Senhor. Restaura o casamento, restaura o relacionamento pessoal com os filhos. Os filhos são heranças do Senhor, então nós consagramos os nossos filhos aos Teus cuidados. Os nossos filhos são homens e mulheres valentes do Senhor, herança do Senhor, homens e mulheres escolhidas pelo Senhor, para profetizar nessa nação que Jesus Cristo é o Senhor e promover mudança nas escolas, nas faculdades, por onde eles estiverem. Nós declaramos que os nossos filhos são torpedos nas mãos do Senhor para estraçalhar o poder dos diabos nessa cidade, por onde eles passarem. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Consagramos, e o Senhor sabe aquilo que estamos consagrando nesta hora. Recebe diante do trono da graça, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E obrigado por nos amar incondicionalmente. Obrigado, Pai, por dizer para nós que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor.